pela graça do nosso Deus. Talvez o capítulo mais conhecido, né? Talvez o texto mais citado e que aparece até em obras literárias ou de canções. Muito conhecido mesmo. Todo mundo usa esse texto, né? Quando a gente quer, às vezes, falar para o nosso filho, filho, não está na hora, tem tempo para tudo, né? Debaixo do céu, debaixo do sol. Então a gente vai estudar esse texto hoje, pela graça do nosso Deus, e tirar algumas lições para nós aqui sobre tempo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Só até aqui. Tic-tac, né? Quanto tempo? Tempo é a expressão que mais se repete aqui. Parece que um relógio está toda hora, né? Tempo disso e tempo daquilo. E parece uma batida aqui de tic-tac, tic-tac. E o tempo vai passando. Talvez esse assunto sobre tempo, assim como aquele da morte que eu preguei da vez passada, e do trabalho, sejam assuntos que tirem um pouco, que nos atraiam muito facilmente, porque estão em todos os lugares. E é por isso que eu gosto desse livro de Eclesiastes, porque ele trabalha exatamente sobre as coisas da nossa vida. Ele fala das coisas da nossa vida, fala do nosso trabalho, fala dos prazeres, fala da morte, fala do tempo. E ele vai nos conduzindo a um sentimento de que, debaixo desse céu, nesse mundo em que nós vivemos, essas coisas da vida, uma hora vão nos dar alegria, mas em outros momentos vão nos frustrar. Esse sentimento percorre o livro inteiro de Eclesiastes. E aqui, Salomão vai tratar sobre algo que também comprova isso: o tempo. O tempo é algo que muitas vezes a gente olha assim e diz: como eu fui produtivo, como eu gastei bem o meu tempo naquela determinada tarefa. Em outros momentos a gente olha para trás e diz: como eu fui tolo de perder o meu tempo. Como eu gastei o meu tempo naquilo. E ele não volta mais. Existe um filme, a gente sempre está trazendo aí referências cinematográficas e tal, para a gente poder conectar melhor as ideias. Não sei quantos assistiram um filme chamado O Preço do Amanhã. É um filme... Assistiu, né, Flávio? Filme muito legal, né? Estrelado ali com o Justin Timberlake, né? Quem diria, né? Mas o Justin ali faz um papel bem legal naquele filme que conta um pouco a história de uma humanidade que está sofrendo com a superpopulação. E o que acontece? Eles, por meio da ciência lá, um avanço tecnológico, conseguem conter a expectativa de vida das pessoas. E acaba que o tempo passa a ser uma moeda de troca. Uma moeda de negociações, de transação. Então todo mundo tem uma espécie de tempo aqui no braço, o restante do seu tempo de vida. Então tudo que você faz no mundo, você gasta um pouquinho daquilo. Por exemplo, você vai comprar um café, tá aqui, 20 centavos aqui do meu tempo de vida. Né? Você vai comprar um carro, aí já é mais caro, né? Sei lá, 2 anos do meu tempo de vida. E o que acontece é que essa sociedade foi construída de tal forma a privilegiar os ricos, que têm, sei lá, milhões de anos de vida. Conseguem viver muitos e muito tempo, não estão nem preocupados. Enquanto os pobres, os perrapados, têm uma expectativa de vida ali, sei lá, limitada a uns 25 anos de idade. E as pessoas ralam, né, para tentar conseguir alguma extensãozinha de vida. Depois você procura para assistir esse filme, é muito legal, e traz uma reflexão sobre o tempo como algo muito precioso, que até para os nossos dias hoje
é algo que quase que uma moeda mesmo, porque é algo que tem valor para nós. Mas é algo que a gente não consegue encontrar no mercado. É algo que a gente não consegue buscar para comprar. E, portanto, é isso que deixa o tempo ainda mais valioso. É porque ele é escasso. Não tem onde comprar. E quando nós o gastamos, não tem como recuperar aquele tempo. Cada segundo que a gente vive na nossa vida foi único. Segundos atrás eu vivi algo único e não consigo recuperar aqueles segundos que eu vivi há pouco tempo atrás. Por isso que o tempo é algo tão precioso. Por isso que é algo que nós devemos valorizar muito. Cada segundo importa, cada segundo é importante para a nossa vida. E assim como as outras coisas desse mundo que Salomão está colocando aqui em Eclesiastes, o tempo parece muito como vapor. Porque a gente não consegue domá-lo, a gente não consegue segurá-lo. Muito pelo contrário, ele é que nos domina. Ele é que muitas vezes nos escraviza. E Salomão vai refletir um pouco sobre isso. Refletir sobre o tempo, nessa passagem super conhecida. É tão conhecida que, como eu falei, ela está em todo canto. Está em todo canto. Músicas e tudo mais. Tem uma música, por exemplo, do Oficina G3, quem curte aí, né? Chamada O Tempo. E nessa música ele vai dizer, olha, o vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias nessa vida passageira. E não é à toa que a gente vê filmes, por exemplo, que tratam da temática de viagem no tempo. Porque a todo momento a gente quer buscar enganar o tempo, domar o tempo, dominar o tempo ao ponto da gente conseguir fazer esses saltos temporais. Então a gente vê filmes aí diversos, né? De Volta para o Futuro, seriados como Dark e outros aí, que tratam dessa temática de o homem tentando domar o espaço-tempo, tentando dominar aquilo que ele não consegue. E no fim das contas, Salomão vai dizer, é vaidade, é correr atrás do vento, porque o tempo também é neblina, o tempo também é vapor, é algo que a gente não consegue segurar, agarrar com as nossas mãos, ele passa e ele passa, sem piedade. E como criaturas que somos, nós estamos sujeitos a esse tempo. Nós envelhecemos, nós adoecemos, e nós passamos por diversas fases na vida. Estamos sujeitos e somos afetados por esse tempo. E aqui o grande pregador, Salomão, vai tentar, de alguma maneira, extrair sentido das épocas da vida, das fases da vida. Será que existe algum significado? Será que existe algum sentido no tempo em que nós passamos aqui nessa terra, nas fases diversas da vida que nós encaramos aqui nessa terra? Porque a tarefa de Salomão é encontrar algo duradouro nessa vida. Até agora ele tem falhado. Ele percebeu que os prazeres não são duradouros. Ele percebeu que o trabalho não é duradouro. Ele percebeu que a busca pelo conhecimento não é duradoura. E agora ele vai refletir um pouco sobre as fases da vida, sobre o tempo. Agora é a vez do tempo. Agora é o tempo do tempo. E é o que nós vamos aprender um pouquinho aqui com Salomão nesse texto. Queria reler o primeiro versículo com vocês, que diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Esse primeiro versículo, ele nos mostra que não há nada por acaso nessa vida. Tudo está dentro do plano de Deus. Existe um Deus que governa, existe um Deus que controla a vida. Às vezes a gente faz uma leitura errada desse primeiro versículo com a seguinte ideia. Então Salomão está dizendo que a gente tem tempo para fazer tudo o que quer na vida. Vai chegar o tempo que você vai conseguir fazer isso. Vai chegar o tempo que você vai fazer isso. Mas não é essa a leitura correta. Porque o nosso tempo é escasso. Então, mesmo que você queira ler todos os livros do mundo, você não vai conseguir ler todos os livros. Mesmo que você queira um dia conhecer todos os países do mundo, você não vai conseguir conhecer todos os países do mundo. Então a ideia aqui não é que vai haver tempo para eu fazer tudo o que eu quiser nessa vida. Não. O que Salomão está dizendo aqui é que todos os tempos que existem, todas as fases da vida, todas as fases do mundo, todos os ritmos da natureza, tudo isso está debaixo do propósito e do controle de Deus. Agora leia de novo com essa perspectiva. Tudo tem
o seu tempo determinado. Determinado por Deus. Planejado por Deus. Estabelecido por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito de Deus, Ele colocou e estabeleceu uma fase aqui nesse mundo. É plano dele. As fases que nós vamos encarar nessa vida, está tudo nas mãos dele. Então Deus, ele é soberano sobre tudo e ele estabelece os tempos do mundo, as épocas, os períodos da existência. Então aqui tempo deveria ser até melhor traduzido por época, por estação, né, por temporada. Deus, ele estabelece essas fases para a nossa vida, tanto como indivíduos, tanto para o mundo criado. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Vocês vão perceber aqui que Salomão, a partir do verso 2, ele vai começar a utilizar, né, essa repetição. Há tempo disso e tempo disso. Tempo disso e tempo disso. E ele vai usar sempre aos pares, percebem? Ele vai dizer tempo de nascer e de morrer. Eu não vou ficar repetindo o tempo direto, né? Só para vocês entenderem. Tempo de nascer e de morrer, de plantar e de arrancar o que se plantou, de matar e de curar. E parece que ele está sempre usando dois extremos, não é? Nascer, morrer, plantar, colher, matar, curar, sorrir, chorar. Ele usa 14 pares de situações, 14 pares de experiências na vida, de momentos, de vivências, de fases. E a ideia que Salomão quer trazer aqui, se você entende um pouco daquelas simbologias que existem no Antigo Testamento, você lembra que o número 7 tem a ver com perfeição. Salomão está trazendo 14 pares de situações, de vivências, de experiências da vida. Ele está dizendo o que ele quer dizer com isso, o que ele quer simbolizar com isso. Que existe um plano de Deus para as coisas da vida e esse plano é perfeito. É muito bem estabelecido. É muito bem determinado. E Deus controla de modo perfeito. Não sei quantos aqui gostam de matemática. Eu gosto muito de matemática, né? Joquebed, tu gosta de matemática? Joquebed gosta de matemática. Tu também gosta, Vitória? Ai, não. Foi mal, né? Joquebed, que estudou matemática aí, ela deve lembrar da definição de intervalo matemático, né? O intervalo é um conjunto de todos os números que existem entre dois extremos, entre dois números. Vamos supor o intervalo entre 1 e 3. É um conjunto de todos os números que existem naquele meio entre 1 e 3, todos os números reais. E esse intervalo pode conter o 1 e o 3 ou não, né, Jacobed? Lembra quem estudou lá? Aquelas bolinhas, quando a bolinha está pintada é porque os extremos fazem parte do intervalo. Salomão está fazendo algo parecido aqui. Quando ele diz que há tempo de nascer e de morrer, ele está considerando não só os extremos aqui da nossa vida, ele está considerando tudo que existe no meio aí. O que é que existe no meio entre nascer e morrer? Ora, eu vou crescer, eu vou me desenvolver, eu vou trabalhar, eu vou reproduzir, eu vou envelhecer e vai chegar um momento em que eu vou morrer. Quando Salomão, por exemplo, fala entre plantar e colher, ele está pensando em tudo que envolve aquele meio. Não só os extremos, ele está pensando em quê? Todo o processo. O lavrador vai pegar a semente, ele vai preparar o solo, ele vai colocar, ele vai aguar, aquilo ali vai ter um tempo para germinar, para crescer, e vai continuar aguando, e depois ele vai colher. Quando ele fala entre tempo de sorrir e de chorar, ele não está pensando só nos dois extremos das emoções humanas. Ele está pensando em tudo que envolve os nossos sentimentos. Nós vamos passar por vários sentimentos na vida. Nós vamos ter várias emoções nessa vida. Várias. E dentro desse espectro de emoções, os dois extremos são emoções de alegria, emoções de tristeza. Percebem o que Salomão está querendo mostrar aqui? Ele está querendo mostrar como se fosse um resumo de todas as fases da nossa vida. De todos os períodos, de todos os estágios, de todas as temporadas. E ele está dizendo que Deus está em tudo isso. Deus está no controle de tudo isso. Deus planejou tudo isso. E eu sei que para alguns é difícil a gente engolir essa verdade de que Deus
é o dono de todas as coisas, de que ele governa a nossa vida. É difícil, é uma verdade dura de engolir. Porque naturalmente nós queremos ser os senhores do nosso destino. Naturalmente nós queremos ser aqueles que navegam ali e pegam o leme do nosso barco. Nós queremos dar o rumo da nossa vida. E quando a gente descobre que Deus é quem está pilotando o barco da nossa vida, quando nós descobrimos que Deus está pilotando o barco da história, de que é Ele que no fim das contas ia por trás das cenas e da cortina, é Ele quem está lá governando e controlando tudo, aquilo fere um pouco o nosso ego. Aquilo causa algum tipo de choque para nós e é duro de engolir, eu sei disso. É duro de engolir que a nossa vida não é o vento que leva. É duro de engolir que quando nós estamos de alguma forma desatentos, que não é o acaso que vai nos proteger, como diria Titãs, mas que existe um Deus por trás de tudo. Existe um Deus governando tudo, estabelecendo os tempos, dando a direção, estabelecendo as fases, as temporadas. Na verdade, essa verdade sobre a soberania de Deus deveria criar em nós, para aqueles que confiam nesse Senhor, um alívio. Deveria gerar no nosso coração um alento. Porque se Deus é soberano sobre todos os planos, se Deus é soberano sobre todas as fases da minha vida, Ele também é soberano sobre as fases ruins. Ele também é um Deus que tem um plano perfeito, mesmo quando eu estou passando pela pior pindaíba da minha vida. Isso significa que Deus é aquele que tem bons motivos para me fazer passar por dor e sofrimento. Que não está fugindo ao plano de Deus. Percebem? Salomão diz que tem tempo de prantear, tem tempo de chorar, tem tempo de morrer. Então até nos dias difíceis, até nos dias nublados e tristes, isso tudo faz parte do plano de Deus. Ele tem bons motivos e Ele vai usar isso para o teu bem. Existe uma música do Estênio Marços chamada O Tapeceiro, não sei quantos já ouviram, mas é uma música lindíssima. E nessa música ele vai retratar Deus como um tapeceiro, alguém que constrói um tapete. E o tapete é a nossa vida. E ele vai dizer lá nessa música que quando o tapete está sendo construído, nós não conseguimos perceber ainda o desenho por completo do tapete. E vai ter momentos em que o tapeceiro vai utilizar linhas nubladas e tristes. E a gente vai olhar aquilo, poxa, tá feio. Mas ainda não chegou no fim. Ainda não temos o tapete por completo. E aí o Estênio vai dizer que as linhas nubladas e tristes fazem contraste com as linhas cheias de cores e alegres e vivas no tapete. Só que ele chega à conclusão no final da música dizendo assim, mas no fim, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Assim é a vida. Nesse tapete que Deus está construindo, vamos ter dias difíceis, dias de sofrimento, dias de luta, dias de glória. Às vezes a gente está só o CD arranhou, né? Dias de luta, dias de luta, dias de luta. E não chega a dias de glória. Mas ainda assim, Deus é soberano. Ainda assim, está perfeitamente dentro do plano de Deus. E quando você confia nessa verdade, você descansa. Você descansa o coração. É isso que Salomão está nos apresentando aqui. Em primeiro lugar, que Deus tem um plano em todas as fases da nossa vida. O plano de Deus é estabelecer esses tempos da criação. E Ele planeja o mundo para viver como ritmos de uma música. Quem gosta de música aqui, quem estuda um pouco de música, sabe que a música ela tem uma dinâmica. A música ela não é do mesmo jeito do início ao fim. Se fosse, você nem ouviria, porque seria chato pra caramba. Seria entediante, seria monótono. Já pensou você ouvir uma melodia igual do início ao fim? Que não tem nenhum tipo de modulação, que não tem nenhum momento de suavidade, que não tem nenhum momento de crescente. A música, para ser boa, ela precisa ter essa dinâmica. E às vezes até momentos de pausa. A pausa faz parte da música. Deus ele constrói o mundo mais ou menos assim, como uma espécie de música.
com seus ritmos, com seus tempos, com as suas pausas. E tudo isso vai moldando quem nós somos. Tudo isso vai construindo quem nós somos. Vou dar alguns exemplos para vocês. A gente vai encontrar esses ritmos na natureza, por exemplo. As estações do ano. Tem estação que é mais quente, tem estação que é mais fria, tem estação que é mais seca, tem estação que é mais úmida. No Ceará nós temos 4 estações bem definidas. Quem sabe? Verão, calor, quintura e mormaço, né? 4 estações bem definidas. E a gente percebe essas variações ao longo do tempo e do ano, porque dependendo da estação, vai ser bom para plantar determinado grão. Dependendo da estação, vai ser bom para colher determinado grão. E os ritmos da natureza vão acontecendo. Tem o tempo dos frutos, não é? Tem caju todo ano? Tem jambo todo ano? Cara, eu adoro jambo. Eu lembro da minha infância. Onde eu morava lá em Fortaleza, na calçada de casa tinha 2 pezão de jambo gigante. E eu ansiava pela época do jambo. Para comer aqueles jambuzão roxo, bem, né, suculento. Era bom demais. Tem o tempo de cada fruta, determinado momento para colher. E vocês notam que Salomão já falou um pouco sobre essa questão de natureza, de tempo. Ele falou isso no capítulo 1. Só que lá no capítulo 1, ele fala como ciclos de mesmice, né? Ah, isso sempre acontece, o sol sempre nasce, o sol sempre se põe. Aqui parece que ele está falando de um modo mais esperançoso. Sabe por quê? Porque ele está na expectativa do plano de Deus, na perspectiva do plano de Deus. O que antes, no capítulo 1, as repetições, os ritmos da natureza para Salomão eram só mesmice, agora ele está olhando pela perspectiva. Tudo isso é plano de Deus. As estações, o tempo, os períodos, as temporadas, tudo isso é Deus quem tem estabelecido. E parece que ele está olhando com mais esperança por conta disso. Porque existe um plano perfeito por trás de tudo. Não é só aquela mesmice de sempre que causa enfado, que causa tristeza. Quando a gente olha pela perspectiva do plano de Deus, nós vemos valor nas coisas, até nas repetições dos tempos, das estações, das temporadas. Isso deveria trazer algum tipo de aplicação para as nossas vidas. Que às vezes quando a gente olha só pela ótica terrena, a gente vai reclamar de tudo. Quando a gente está no verão, a gente reclama que o calor está grande demais. Ai, não aguento mais. Ô saudade do friozinho. Ô saudade da chuva. Quando vem a chuva, a gente reclama. Ai, meu Deus, é mofo demais, é umidade demais, o meu guarda-roupa vai se perder. Estou com saudade de um calorzinho. A gente não consegue se conter. A gente não tem gratidão, nem nas pequenas coisas, nas mudanças de tempo, de estação, de clima. A gente precisa olhar para essas coisas olhando para o quadro geral. O quadro geral é que Deus tem um plano com o calor do verão. Deus tem um plano com o friozinho do inverno. E esse plano tem a ver não é só com a gente, mas é com o mundo inteiro. E às vezes a gente é egoísta e olha só para a gente. E por isso a gente reclama. Porque o nosso olhar está limitado debaixo do sol e ainda para o nosso próprio umbigo. Quando a gente entende o quadro geral, a gente entende que é Deus quem gira as estações e as épocas é Ele quem dá. São presentes de Deus. Nós vemos, por exemplo, o ritmo dos animais. Não é verdade, irmã Cassiana? Tem época para a procriação dos animais. Tem época que eles querem só hibernar, dormir. Tem época que eles têm os seus ciclos migratórios. Alguns animais, né? Algumas aves têm ciclos migratórios. As tartarugas. Não sei se você sabe. Se você já assistiu, você tem criança pequena, já assistiu Procurando Nemo, você sabe o que eu vou dizer agora, né? As tartarugas, ela tem um ciclo de migração, né? E elas demoram anos para voltar até a praia que elas nasceram para colocar os ovos lá. Se você assistiu Procurando Nemo, você sabe o que eu estou falando. Então a gente vê isso a todo momento, na natureza, nos animais, também em nós, seres humanos. Nós temos fases de desenvolvimento. Ora, por um momento nós estamos aqui sendo formados na barriga da mãe. As células vão se multiplicando, né? E quem gosta de biologia lá, mórula, blástula, não sei o que mais, que eu nem lembro.
Aí forma o feto, aí vem o desenvolvimento de tudo, nasce o bebê. E em cada mês tem um marco de desenvolvimento diferente e a gente fica doido, né? É quando começam os saltos de desenvolvimento, as mamães aí sabem, né? A criança não dorme à noite. Muito provavelmente é porque ela aprendeu uma habilidade nova, muito provavelmente porque ela desenvolveu algo novo. E ela vai se desenvolvendo, aí tem o marco dos 6 meses, aí tem não sei o quê, aí começa a comer. Aí depois que cresce, a criança dos 2 aos 5 anos tem aquela rebeldia, né? Adolescência dos bebês, horrível, né? A resistência. Mas depois vai passando de fases e fases. Chega na adolescência, aí são outros dilemas, outras necessidades, hormônios aflorando. Chega na juventude, outras fases, outros desejos. Chega fase adulta. Nós somos assim. Não é só na natureza. A gente encontra esses ritmos do tempo e das temporadas na nossa vida. Na nossa vida. Deixa eu te dizer, até na igreja acontece isso. Lá em Atos a gente vê, por exemplo, que a igreja tem ciclos de vida. A igreja pode nascer, ela ser plantada, e isso acontece através do evangelho. Ela pode crescer, depois ela pode se multiplicar e reproduzir, e pode acontecer, infelizmente, de uma igreja morrer. E tudo isso está centralizado no evangelho. É o evangelho que faz uma igreja nascer. É o evangelho que faz uma igreja crescer. É o evangelho que faz uma igreja se reproduzir e também é a falta do evangelho que faz uma igreja morrer. A gente encontra fases em tudo. Temporadas em tudo. Só que às vezes, como eu falei, parece que o CD engancha. E eu digo assim, e você pode estar pensando, né? Pensando alto e colocando assim: ah, pastor, mas eu queria que a minha vida fosse fases, mas parece que ela está enganchada numa mesma fase e é ruim essa fase. É só dor, é sofrimento, é angústia. Parece que eu sempre estou em um dos extremos, né? Salomão disse que tem lá o extremo de nascer e morrer. Parece que eu só estou nesse extremo da morte. Salomão disse lá que tem ali o tempo de chorar e de rir. Mas parece que eu só estou no tempo de chorar e só nesse extremo. Nada que está no meio ali, é só o extremo. E é só o extremo da ruindade. Mas deixa eu dizer, ainda assim, se a tua vida está pendendo para um dos extremos e é um extremo ruim, Deus está cuidando de tudo. E Deus está usando isso para fazer você crescer. Deus está usando isso para fazer você ser mais parecido com Jesus, o seu filho, que passou por tribulações e sofrimentos. E como vai dizer lá em Hebreus, que ele foi provado por isso, ele foi aperfeiçoado por isso. Nós também somos aperfeiçoados na tribulação. Quando a gente olha só para a perspectiva terrena, a gente vai se frustrar, porque a gente vai pensar assim: a minha vida só está na fase ruim. Mas quando a gente olha para a perspectiva do plano de Deus, eu sei que tudo isso, Deus está no controle. E pode ser que essa fase demore a passar, mas vai passar. Pode ser que ela só passe na glória, mas vai passar. E Deus sabe muito bem o que está fazendo com a tua vida. Deus sabe muito bem. Agora, eu tenho certeza que todos nós temos uma certa dificuldade de lidar com o tempo. Isso é comum a todos nós. Por que eu sei disso? Porque é como se existisse uma maldição, Luiz. A maldição do tempo. E parece que essa maldição faz com que o tempo nos domine, nos escravize. E nós somos reféns desse maldito. Mas por que isso acontece? Por que nós não conseguimos lidar tão bem com o tempo? Claro, é pela sua escassez, é pela sua finitude. Mas é porque existe uma maldição. E na prática, essa maldição parece que nos faz escravos do tempo. E não há volta. Como eu disse no início, cada segundo perdido não volta mais. Talvez muitos dos teus projetos que você olha no passado e que você tinha um desejo de realizar, você olha hoje e diz: não dá mais para começar, porque a tua vida está totalmente diferente. Sei lá, um concurso que tu queria fazer, só que era só até 30 anos, hoje tu tem 31, não dá mais para fazer o concurso. Sei lá, era um planejamento que você tinha com a sua família, que só dava para fazer se não tivesse filhos. E hoje você tem filhos e não dá mais, você olha e não dá mais. Projetos que você tinha no passado, mas que hoje não conseguem mais nem iniciar, porque são fases que passaram.
e não voltam mais. Talvez você queria ter aproveitado melhor algumas épocas que não podem mais voltar. O tempo leva em suas asas os nossos dias. Talvez você quisesse ter aproveitado melhor o tempo com uma pessoa que você ama e hoje não está mais perto de você. E isso não volta mais. E que talvez você olhando para trás, você diria assim, se eu tivesse uma outra oportunidade, uma outra chance, eu ia ter agido diferente. Eu ia ter valorizado mais. Eu ia ter dado mais de mim, mais intensamente. Você nunca sabe quando é que vai dar o último abraço na pessoa que você ama. Nunca sabe. Então aproveita. Viva intensamente. Viva o amor de Deus na vida das pessoas intensamente. Porque você nunca sabe quando será o último abraço, o último aperto de mão, o último olhar, a última conversa. Aproveita as fases da vida que Deus tem te dado com amor, com sabedoria. E eu vou já ver como a gente pode fazer isso. Mas se a gente olhar apenas para o tempo, vai doer. Nosso coração vai sangrar, vai se angustiar. Porque embora Deus seja soberano e Ele tenha esse plano perfeito, existe uma maldição sobre o tempo. Embora Deus tenha esse plano maravilhoso, parece que nós somos escravos desse tempo. E que maldição é essa? Por que existe essa maldição? Porque assim como tudo no mundo, o pecado também manchou o tempo. A queda do homem, a queda da humanidade diante do seu Criador, também afetou o tempo. E hoje nós vivemos coisas do tempo, hoje nós vivemos tempos que não deveríamos viver. Vivemos fases e períodos que não deveriam existir. Não deveria existir tempos de doença. Não deveria existir tempos de dor. Não deveria existir tempos de morte. Mas tudo isso só existe por conta da maldição que foi jogada sobre nós. Por conta do nosso próprio pecado. Por conta da nossa própria rebeldia. E agora nós viramos escravos desse tempo. A vida mudou. Certamente, tem coisas nessa vida que nós não deveríamos passar. Tem tempos que não deveríamos viver, mas que por causa da maldição do pecado, nós vivemos, nós passamos, nós enfrentamos. Enfrentamos crises, enfrentamos descompassos, enfrentamos ansiedades, tudo relacionado ao tempo. Porque o tempo foi danificado por conta do pecado. Porque o tempo foi atingido por conta dessa maldição. E a gente vai enfrentar essas crises em todas as fases da vida. Às vezes é porque nós queremos segurar o tempo e já somos adultos, mas queríamos ainda viver a nossa vida na brincadeira da juventude. E a gente deixa de lado as responsabilidades e quer viver uma vida de brincadeiras para sempre. Isso é quando chega as crises da meia-idade, né? Quando a gente olha para trás e vê que não é mais tão jovem, que precisa arregaçar as mangas para trabalhar, que não vive mais na dependência de alguém. Isso dói. Algumas pessoas não aceitam muito bem. Algumas pessoas têm crises quando, o contrário, não querem parar de trabalhar. E investem o seu tempo todo no trabalho. E aí a gente vive uma espécie de idolatria da produtividade hoje. É uma idolatria de que, eu preciso ser muito produtivo, eu preciso fazer mais, eu preciso produzir mais, eu preciso gerar mais resultados. Isso nos corrói, isso nos escraviza, ao ponto de que não conseguimos nem aproveitar os resultados que geramos muitas vezes. Não conseguimos nem usufruir daquilo que trabalhamos muitas vezes. Porque a cabeça é só na produtividade. Porque a cabeça é simplesmente só no trabalho. Enquanto a palavra de Deus vai nos mostrar que deveríamos valorizar tempos de contemplação, tempos de pausa, tempos de reflexão. Para um pouquinho, coloca um pouquinho o pé no freio. Entende que a vida não é só produzir. Tem momentos importantes que você pode orar de modo contemplativo. E quando eu quero dizer orar de modo contemplativo, eu não estou pensando naquele tipo de meditação oriental, né? Que diz, vamos esvaziar a nossa mente. Não, eu estou falando, você precisa preencher a tua mente. Preencher a tua mente com a palavra de Deus.
E às vezes o tempo de pausa, aqueles momentos, lembra que Jesus se afastava, ia para os montes. Preciso de paz, tranquilidade, para contemplar a obra da criação do meu Pai, para internalizar a palavra aqui, ó, e tornar essa palavra pessoal, para estar atento à voz de Deus. Tem um livro chamado Celebração da Disciplina. O autor lá, que agora me fugiu o nome, ele vai dizer algo interessante. Ele diz o seguinte: olha, na sociedade contemporânea, o adversário, o inimigo, ele tem uma especialização em 3 áreas: ruído, pressa e multidões. Se ele conseguir nos manter debaixo de um amontoado de coisas, descansará satisfeito. A gente vive uma espécie de idolatria disso, da produtividade. Quanto mais coisa eu tiver fazendo, melhor. Quanto mais apressado, melhor. Quanto mais pressão sobre mim, melhor. E a gente esquece de usufruir das dádivas de Deus. A gente esquece de ter tempo de qualidade com a família. E aí é outra causa de crises, né? Crises nos relacionamentos, crises no casamento. Porque o marido não consegue mais dar tempo e atenção à esposa suficientes. Tempo de qualidade. A esposa não consegue mais prestar atenção nas necessidades do marido, talvez porque veio um filho e agora o foco está totalmente no filho. E o tempo ficou descompensado. O tempo ficou desequilibrado. E aí vem as crises, as tempestades. E porque vem as temporadas de sofrimento também. Mas lembre-se, Deus tem um plano. Deus tem um plano em todas as fases da tua vida. E se você acha que consegue domar o tempo, Salomão vai dizer para você, ó, é pura vaidade, meu querido. É neblina, é névoa, não dá para domar o tempo. Mas existe uma esperança. É no tempo que também podemos ter esperança. Porque se nós vivemos no tempo, é nele que nós podemos esperar por coisas melhores. Se nós sabemos que o tempo passa e que as fases mudam, então a gente pode esperar sempre por coisas melhores. Então, ao mesmo tempo que o tempo nos escraviza, é através dele, é nele que nós podemos, de alguma forma, ter esperança de um mundo melhor. Mas que tipo de mundo é esse melhor? Será que é através do nosso próprio esforço? Será que é através das vias da política? Será que é através das vias da educação? Não, existe uma outra maneira. Se o tempo não passasse e não mudasse, o mundo estaria perdido. Na mesmice, estaria totalmente perdido em si mesmo. Mas Deus, o Senhor do tempo. Nós somos muitas vezes escravos do tempo, mas Deus não. Deus, ele é Senhor do tempo. Ele não é escravo do tempo. Deus não é afetado pelo tempo, ele é eterno, ele não tem nem começo e nem fim. Esse Deus que não é afetado pelo tempo e que domina o tempo, é um Deus que entrou no tempo, entrou na história. É um Deus que se fez, de algum modo, limitado pelo tempo. E por meio de Jesus, veio a esse mundo temporal, caído e perdido, para nos livrar da maldição do tempo. O que Deus fez através de Jesus foi se esvaziar da sua glória, do seu poder, se esvaziar do uso de muitos dos seus atributos, porque Deus, ele é eterno e Deus, ele não tem fim. Deus, ele não está limitado a um lugar, mas quando Jesus veio a esse mundo, ele estava assim, limitado a um lugar, limitado a um corpo, limitado a um momento. Jesus não podia estar em todos os momentos, todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele se limitou a isso. Ele se humilhou a esse nível. O próprio Deus do universo se humilhou a esse estágio de vir ao mundo, passar pelas nossas fases, os nossos ritmos, experimentar as nossas vivências. Ele nasceu de uma mãe. Ele passou por todo o processo de desenvolvimento, de gestação ali no útero da mãe. Ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, passou por diversas necessidades, teve tempo de fome, teve tempo de muita comida,
teve tempo de sede, teve tempo de se fartar de beber, teve tempo de choro, teve tempo de riso, teve diversas emoções. Em momentos ele estava irado e zeloso pela casa do Pai, em outros momentos ele se demonstrava manso. Jesus passou por diversos estágios, Jesus viveu os diversos sentimentos que nós vivemos, mas ele é Deus. Ele não está afetado pelo tempo, mas ele se humilhou nesse nível, ele se rebaixou nesse nível do tempo para entrar na história. Ele que está acima de tudo isso, ele que está acima da história. Mas ele fez tudo isso sem pecado nenhum. E foi fiel e obediente até a morte, morte de cruz, para se sacrificar por nós. Para que por meio desse sacrifício pudéssemos ter perdão de pecados. Para que por meio desse sacrifício Jesus pudesse restaurar todas as coisas e nos dar esperança de um mundo melhor. Aí sim, o mundo melhor vem por ele. O mundo melhor vem através dele. E é no tempo que ele tem nos dado que nós podemos olhar para o futuro e esperar esse mundo restaurado. Esperar esse mundo que Jesus está trabalhando desde já. E parece que a gente vive numa espécie de dualidade, que vão chamar do já e o ainda não. Jesus já inaugurou um novo tempo. Já inaugurou uma nova temporada. Por meio da sua vinda aqui na terra, por meio da sua morte e da sua ressurreição. E por meio disso, nós já podemos usufruir de muitas coisas desse novo mundo. Podemos usufruir da igreja, da irmandade, da cooperação, do amor, da santidade, da exortação, da vida de comunhão. Mas ainda não experimentamos de modo completo aquilo que ele tem preparado, que está no futuro para nós, que está no tempo que vai vir. E Deus vai nos moldando através desse tempo, através das fases da vida, para nos tornar a semelhança do seu Filho. E Ele quer que a gente seja sábio em relação ao tempo. Ser sábio em relação ao tempo, é o que o salmista vai dizer, aprender a contar os dias, tem a ver com temer a Deus, em primeiro lugar. Tem a ver com reconhecer esse plano. Que Deus é soberano, que Ele tem um plano e que nós podemos descansar nesse plano. Lá em Efésios vai dizer que na plenitude dos tempos Jesus veio a esse mundo, para que Deus cumprisse um mistério que estava desde os tempos antigos lá guardado. Que mistério é esse? De fazer convergir todas as coisas para Jesus. Que Jesus fosse o centro de todas as coisas. E o centro da nossa salvação. É através de Jesus que nós podemos ser salvos. Só através dele. É através de Jesus que nós podemos ser reconciliados com Deus. Esse era o plano dele. Esse era o plano do Pai por toda a eternidade. Fazer que por meio de Jesus todas as coisas fossem restauradas e não só a gente, mas o mundo fosse restaurado. E na plenitude dos tempos, no tempo certo, no período exato, Deus enviou o seu Filho para cumprir esse plano. E todas as coisas têm convergido para Jesus. Existe uma música aí, eu não sei, eu acho que é dos anos 80. Um flashback aí, de uma banda chamada Europe. The Final Countdown. Quem já ouviu falar nessa música? The Final Countdown. Tarará. Bem conhecida, né? A música fala de a última contagem regressiva. Nós estamos vivendo assim, numa espécie de última contagem regressiva. E o que nos aguarda é a vinda do Salvador para restaurar de vez e por completo e trazer um novo mundo. E onde é que você está nesse plano dele? Onde é que você está nessa história toda? Onde é que você se encaixa nisso? Porque ao mesmo tempo que estamos na contagem regressiva final, é tempo também de arrependimento. É tempo de se voltar para o Salvador, é tempo de se humilhar na presença dele, é tempo de clamar por perdão. Mas vai haver um tempo que não vai mais ter arrependimento. Vai haver um tempo que não vai dar mais tempo de clamar. Vai haver um tempo que não vai dar mais tempo. E o que vai ser de nós? Se não estivermos unidos a Jesus. O que vai ser de nós se não estivermos com o Salvador? O que vai ser de nós?
eu queria encerrar essa mensagem lembrando a vocês que o nosso Deus, ele está no controle de tudo. Que ele é quem governa todos os reinos dos homens e todos os tempos e as estações. O profeta Daniel, ele, no capítulo 7, tem uma visão do ancião de dias, que retrata e simboliza o nosso Deus que governa todos os dias e todos os tempos e as eras. Todos os reinos estão nas suas mãos. Quando a gente olha assim, o tempo ele não vira mais um obstáculo para nós. O tempo não vira mais um inimigo, um adversário. Muito pelo contrário. A gente vai olhar o tempo como a gente olha na música. O tempo, Fábio, na música pra gente é nosso amigo. Se a gente segue o tempo, a música vai ser boa. Quando nós olhamos pela perspectiva de que Deus tem um plano, Ele é soberano e através de Jesus, Ele quer mudar esse mundo, o tempo agora não é mais um obstáculo. O tempo é exatamente onde Deus vai cumprir o seu plano. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Quero te agradecer, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. E não é conversa de coach ou de pregador que quer afagar os egos aqui das pessoas. Ele tem um plano para nossas vidas e o plano é que a gente morra para nós mesmos. O plano é que a gente esqueça planos que não fazem parte da tua vontade. O plano é que a gente tenha uma nova vida e que a vida antiga seja destruída. Que a vida antiga seja jogada no mar do esquecimento. O plano maravilhoso é restaurar a nossa vida. E quando a gente fala de restauração, não tem a ver só com uma reforminha, com pintar paredes, com mudar o telhado, tem a ver com implodir a casa e construir do zero. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. E é tempo para isso. O tempo é agora para nós respondermos ao Evangelho, o tempo é agora para nos colocarmos diante do Senhor em arrependimento, em fé. O tempo é agora para colocarmos a nossa vida aos teus pés, porque vai haver um tempo em que não haverá mais chance. O Senhor está voltando, estamos na última contagem, o Senhor está vindo e o Senhor tem preparado algo maravilhoso para nós. E é no tempo certo do Senhor. O futuro aguarda. A herança dos santos na luz. A herança daqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, que trabalhou em nosso favor. Ó Deus, toca nos corações pela tua palavra. Impacta as vidas, transforma as vidas. Para que possamos lidar bem com o tempo, ser sábios com o tempo. Sempre olhando pela perspectiva de que o Senhor é um Deus que controla e governa o mundo. Que o Senhor estabeleceu as fases da nossa vida. E embora algumas sejam ruins, nós ainda podemos confiar e descansar no Senhor. É em nome do teu Filho amado Jesus que eu oro e peço por cada vida que está aqui essa noite. Amém e amém.